veto, mas eu acho que cabe a mim já falar sobre o meu pensamento e os meus questionamentos a respeito do veto. Primeiro, alguns pontos do veto que eu não concordo, que tem o direito de não concordar, do mesmo jeito que o prefeito teve o direito de vetar, que são os seguintes. O meu colega Meneval falou, dentro do artigo 1º, que fala: se uma iniciativa privativa do presidente da República, as leis que dispõem sobre criação de cargos, em nenhum momento o projeto está criando cargo, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, também não está criando, e aumento de sua remuneração, também não. Mas pode-se questionar, mas vai haver a antecipação da data base, que vai haver um aumento salarial, sim, por causa do INPC, do índice da inflação. Sim, mas para isso é votado no orçamento em novembro, uma previsão de orçamento. E nessa previsão a gente pode, o prefeito pode já mandar o orçamento prevendo isso. Entendeu? Então isso aí ele pode já prever, pode já se colocar que não vai haver prejuízo para o município, não. Um outro ponto que fala é que, do ponto de vista material, mesmo que tivesse ultrapassado a etapa preliminar, a retroatividade da data base de 5 meses acarretaria enorme dificuldade para a já combalida finança do nosso município. Aqui está dizendo que o município está acabado, entendeu? O município está em estado de calamidade nas finanças, que se encontra com grande parte da sua receita comprometida com despesas de pessoal, afetando o planejamento e o orçamento da municipalidade. E que eu já falei anteriormente que pode ser votado no orçamento. Um outro ponto que diz aqui é que o documento fala da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 101 de 2000, que o limite máximo é de 54% do gasto de pessoal, e mais abaixo, o prefeito, que está assinado por ele, diz: o município de Distrito de Novo está acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal já citada. Quer dizer, ele já está infringindo a lei, já está sendo irresponsável com o município, porque está burlando uma lei em que diz que o município tem um limite a ser gasto, tá? E que não é concursado, não. Que todo mundo sabe que esse ano já foi contratado mais de 200 funcionários. Então não é concursado como tem advogado que vem aqui na casa, contador que vem aqui na casa e diz que o município é cheio de concursado. E para que tanto contratado? Já que tem tanto concursado, para que contratar tanta gente? Então eu também não concordo com esse ponto, e posso até concordar desde que ele me prove. Porque é muito bom, é muito plausível para o prefeito, para o advogado, para o contador mandar para casa, dizendo que está ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal. Desde o ano passado, a gente vem cobrando prestação de conta, folha de pagamento, e está escondido. E o que é escondido, que não é mostrado aqui terra, eu penso dessa forma. Certo? Outra coisa que diz aqui no projeto é que, no veto, né? É que, não obstante, como fico de acatar a reivindicação dos nossos servidores, e com todo respeito aos nobres estamos encaminhando outro projeto. Que o pessoal do sindicato me falou que teve uma reunião e que só lá na hora foi falada a questão da data base ser para março, mas esse projeto não foi discutido com eles. Esse projeto que veio para cá, né, não foi discutido com eles. Só foi falada a questão da data base. Que eu acho que Sítio Novo não precisa se espelhar por Imperatriz. A gente tem que se espelhar pelo nacional. Não é isso? Imperatriz tinha dele, Barra do Roda, Granadeiro, Balsas, é 1º de janeiro. Então eu acho que a gente tem que se espelhar pelo nacional, não pelos outros municípios. Vamos lá. A gente pede, já pediu várias vezes a presença do contador. Não sei por que ele não vem, tá? Já foi pedido várias vezes. O regimento da casa fala que nós temos o poder de solicitar a presença, certo? Das pessoas que ocupam cargos de confiança no nosso município, diz nosso regimento.
para dar esclarecimentos. E isso não está acontecendo, já está com um mês e a gente está pedindo que isso não aconteça. No que diz respeito ao infringir a lei de responsabilidade fiscal, eu fui lá na lei para me ler. E lá diz o seguinte: o não cumprimento das regras estabelecidas na lei de responsabilidade fiscal sujeita ao titular do poder ou órgão a punições que poderão ser impedimento da entidade para receber transferências voluntárias. Quer dizer, o município pode ficar impedido de receber projetos na área da saúde, que eu tenho conhecimento, pode ficar impedido de receber projetos, transferências do governo federal ao governo estadual, porque está burlando a lei. Proibição de contratação de operações de crédito, pagamento de multa com recursos próprios, podendo chegar até 30% dos vencimentos anuais do gestor, inabilitação para o exercício da função pública por um período de até 5 anos, perda do cargo público, cassação de mandato, prisão, detenção de 1 a 2 anos. Então, o prefeito está dando um atestado de que ele está sendo culpado, tá, de estar burlando a lei de responsabilidade fiscal, e que é muito sério mesmo. O contador teve aqui para fazer a prestação de conta do último quadrimestre. E ele disse que a lei de responsabilidade fiscal estava sendo desrespeitada e que ele atribuía a isso a grande quantidade de contratados que tinha no município. Ele deixou, e vários vereadores estavam aqui, viram e escutaram, entendeu? Então, eu acho que está bom a gente botar a mão na consciência e ver as coisas que estão acontecendo no nosso município. E o mais engraçado que eu acho é que desde o ano passado, que está sendo infringida a lei, ele veio para casa uma lei imoral que eu considero, que dá uma gratificação de até 100% para cargo comissionado. Entendeu? Então, está sendo infringida, ainda não dando gratificação de até 100%, não dá para entender. Não dá mesmo. E eu queria só dizer também, para finalizar, que eu considero esse veto político. Se qualquer vereador da situação tivesse apresentado esse projeto, ele passaria. É um veto político, porque foi um projeto idealizado pelo sindicato e apresentado pelo Comitê Municipal. Quem quiser me dizer o contrário nunca vai me provar, porque isso é meramente político. E isso não me diminui nem me desmerece, porque o caminho é para frente, não é para trás. Bom dia, muito obrigada. Muito bem.